No programa de hoje, recebo aqui no estúdio intangível e material da Rádio Povo CBN, numa conversa remota com cada um em sua residência ou escritório. Recebo Roberto Requião, ex-governador do Paraná, ex-senador. Muito bem-vindo novamente ao programa, Roberto Requião. Recebo também Walter Fanganiello Maierovitch, jurista, professor, escritor, premiado com Jabuti recentemente, por sinal, comentarista do quadro Justiça e Cidadania na Rádio CBN. Recebo também Diego Hernandes, economista e consultor de investimentos. E recebo também, claro, como sempre, como todos os dias, recebo você, que também participa do programa e interage conosco pelo WhatsApp, o 8596090099, ou pelo YouTube, o Povo Online. Pode mandar mensagens também pelo Instagram e pelo Facebook da Rádio Povo CBN. São 16 horas e 8 minutos. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Muito boa tarde, Roberto Requião, Walter Fanganiello Maierovitch, Diego Hernandes. Prazer receber vocês aqui hoje. Claro, ver que estão todos em boa saúde. Isso é que é o mais importante. Vamos então começar? O fato do dia. O fato do dia, como sempre, eu vou começar aqui lendo rapidamente as manchetes de alguns dos principais portais de notícias do país e quero em seguida saber a opinião de vocês, o que vocês dariam como manchete, o que vocês consideram fato do dia. Começando pelo portal O Povo, CNT, cerca de 71% das rodovias apresentam problemas aqui no Ceará, né? Uma manchete bem local. No G1, Lula descarta demitir Múcio e diz que Forças Armadas não são poder moderador. No Estadão, tem aqui duas manchetes aqui em destaque. Uma que diz: as Forças Armadas não são poder moderador, como pensam que são, diz Lula. E a outra manchete também em destaque é cartão corporativo. O Bolsonaro gastou R$1.460.000 em um único hotel e R$362.000 na mesma padaria. No UOL, a manchete é: a AGU pede bloqueio de 6,5 milhões de 59 suspeitos de financiar atos golpistas. No O Globo, governo aponta primeiros suspeitos de financiar atos e pede bloqueio de 6,5 milhões de bens. Veja a lista. Finalmente, a manchete da Folha, que mudou há pouco tempo, uma manchete agora bem recente. Polícia Federal encontra na casa de ex-ministro minuta para Bolsonaro mudar resultado da eleição. Olha só, essa é a manchete da Folha de São Paulo. O documento foi recolhido em busca na casa de Anderson Torres, informam Vinícius Sassini e Camila Matoso. Muito bem. Governador, senador Roberto Requião, está nos ouvindo bem, senador? A gente não chegou a testar o áudio, está nos ouvindo bem? Perfeitamente, tua imagem. Olha, que beleza. Está lindo. Ah, o senhor que está lindo, imagina, e com um vozeirão de sempre, aquele raciocínio muito rápido, muito ótimo. Senador, qual governador, como é que o senhor prefere ser chamado? Roberto. Roberto, então, Roberto, qual a sua manchete, qual seria o seu fato do dia? O que o senhor daria como manchete no seu portal de notícias? Eu diria que a manifestação de Brasília foi fracassada. Ela foi ridícula. Ela não mobilizou rigorosamente ninguém, muito pouca gente. Uhum. Não foi ideológica. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos o Odílio Balbinotti Júnior, filho de um ex-deputado federal, que era um cara muito sério, mas o filho mostrou que não é, que pagou R$200 para cada um que fosse a Brasília, mais estadia e comida e ônibus, evidentemente, foram 20 ônibus. Esse pessoal que foi para lá não foi ideologicamente, foi cumprir uma tarefa por R$200. E só houve o quebra-quebra. Você veja, eles estão pedindo aí 6 milhões de indenização. Mostra que esse quebra-quebra nem foi tão fantástico assim. Foi uma vandalização de um bando de imbecis e o quebra-quebra só houve porque a polícia consentiu, estimulou, não se manifestou e o mesmo fez o Exército. Só entraram no Palácio do Planalto porque a Guarda Presidencial permitiu. A Guarda Presidencial tem 400 homens.
São dois grupamentos lá, é o grupamento criado lá atrás, no Império, e o outro mais recente. Não foram utilizados. E eu ainda vi na televisão um oficial, provavelmente do grupamento presidencial, estimulando o pessoal a sair sem ser preso e querendo confrontar soldados da Polícia Militar que cumpriram o seu dever. Então foi uma coisa organizada, com toda clareza e fracassada de forma absoluta. O que a gente vê foi a tentativa de uma nova primavera brasileira. Foram os interesses que privatizaram a Petrobras, a Eletrobras, que tiraram o direito dos trabalhadores, liquidando a CLT, que mobilizaram esta jogada bolsonarista. Bolsonaro, mas eu tenho uma suspeição bem fundada que a famosa CIA norte-americana entrou nisso também. Tem muita gente falando sobre isso agora. Do impossível envolvimento da CIA nesses movimentos. Mas, enfim, muito bacana. E, olha, o senhor mencionou esse empresário aí do Paraná, e na relação ali tem muitos empresários desses 50 e tantos nomes. A maioria das empresas são Paraná, São Paulo e Minas Gerais, né, de pessoas físicas e de empresas. Walter Fanganiello Maierovitch, e a sua manchete? Bom, em primeiro lugar, grato pelo convite. Vou saudar o Diego e vou dizer ao Requião que eu não consigo, dado o respeito, quando eu tenho respeito pelas pessoas, usar simplesmente você. Tá? Então, Roberto, eu vou lhe chamar de governador, hora de governador, hora de senador. Bom, posto isto, eu gostaria eu estou em dúvida, né? A minha primeira dúvida decorre dessa manchete da Folha de São Paulo. Vamos ver o que acontece. Foi feita uma busca e apreensão na casa, na residência do ex-ministro da Justiça e defenestrado secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, onde ele ficou menos de 24 horas, tirou o ato administrativo todos os gestores de um projeto de segurança que iria ser aplicado às manifestações. E o que lá se encontrou? Uma minuta de estado de defesa para ser assinada pelo presidente Bolsonaro. Então, está aí um indicativo de golpe. Eles não iam deixar, ou pretendia-se, estava lá uma minuta de reserva para ser usado para impedir, evidentemente, que se cumprisse o resultado de uma eleição limpa, onde o Bolsonaro saiu perdedor. Então, essa é a minha primeira dúvida. A manchete é quente do momento. E o segundo ponto que eu fico também em dúvida é que aquele que é suspeito de rachadinha, o senador Requião falou de uma pessoa do Paraná, honrada, e que contraria a regra de que quem sai aos seus não degenera. Esse degenerou. E com relação ao Bolsonaro, a gente pode dizer que a família, o clã Bolsonaro, os filhos, podem dizer aquele que sai aos seus não degenera. São todos envolvidos com rachadinhas. E quem é suspeito de rachadinha e tem uma gastança tamanha dessa com cartão de crédito, olha, fica sempre a suspeita de que houve alguma coisa aí, por causa dos antecedentes. Então, eu estou em dúvida com as duas, mas fico com a da Folha, dada a gravidade e dado a força desse indicativo. Muito bem. Olha aqui, o senador Roberto Requião, governador, ou simplesmente Roberto, como ele pede, muitos fãs aqui, muitos admiradores seus, além do Walter Fanganiello Maierovitch, aqui já mandando mensagem do Tito Lívio, que começa dizendo que não acha os gastos no cartão corporativo tão estranhos assim.
é pouca coisa, mas que ele acha que deveriam se preocupar mais com os desvios nas estatais, investigar os lucros astronômicos da Petrobras sem o devido investimento. E ele diz, brilhante a colocação do Roberto Requião, muito lúcido como sempre. Paty Rabelo também manda mensagem, Requião é fantástico, muitos fãs seus aqui. Diego Hernandes, e a sua manchete, rapidamente para a gente terminar essa rodada aqui inicial. Primeiramente, agradeço o convite de ser inserido num debate de alto nível com pessoas tão renomadas, mas a minha manchete, acho que foi basicamente por conta do quebra-quebra em Brasília, né? Eu acho que o bloqueio de 6 milhões é algo pequeno, que deve ser feito, quanto maior for a mão do Estado, quanto maior for a força do Estado para punir as pessoas responsáveis, eu acho que maior o fortalecimento, maior a demonstração disso perante a comunidade, né, o Brasil e a comunidade internacional. Da minha parte aqui de mercado, que a gente olha bastante, a gente viu que só corrobora o que os colegas falaram aqui em relação ao tamanho dessa quebradeira, em relação a algo mais relacionado a golpe, né, algo que tenha alguma representatividade política, né? O mercado como um todo praticamente não reagiu, houve uma euforia no início do dia, na segunda-feira, mas a gente vê aí uma queda do dólar de 3%, a bolsa subindo quase 4% nessa semana, o risco país caindo também, então os indicadores e parâmetros econômicos não corroboram aí, não mostram nenhum risco relacionado também à democracia. Então isso, pelo menos, mostrou o quão pífio foi esse quebra-quebra, né? Muito bem. Roberto, aqui, o pessoal aqui não perdendo. A Iris Oliveira também mandando, uma das muitas que manda mensagem elogiando, dizendo que o senhor é muito inteligente, que ela é de São Paulo e fã sua. Mas vamos lá. Senador, governador, o que o senhor acha que esses gastos no cartão corporativo que eu mencionei há pouco são exagerados? Eles mostram, de alguma maneira, uma mistura do público com o privado ou não? Isso é uma informação, na verdade, pouco relevante perto de todo o resto que tem para se falar e ser analisado. Você colocou, Alan, com precisão. É claro que são gastos absurdos para um presidente da República, uma pessoa, um casal, mas eles são irrelevantes diante do que acontece no Brasil com o bolsonarismo. Eles são rigorosamente irrelevantes diante do roubo da Petrobras, da privatização da Petrobras, da parceria internacional de preços, fazendo com que a Petrobras tenha lucros extraordinários que saiam do Brasil para os seus acionistas. Você sabe que, alguns anos atrás, a Petrobras era responsável por 80% dos investimentos do Brasil. Ela pode alavancar a retomada do crescimento econômico do país. E ela foi neutralizada. É absolutamente ridículo os 6 milhões. E veja, eu li outro dia um livro do Roger Gerard Schwarzenberg, chama-se O Estado do Espetáculo. E ele diz que algumas notícias são extraordinariamente reforçadas para divertir, do italiano divertere, desviar do que importa. E o que importa é que tudo isso acontece em razão da privatização da Petrobras, a sua tomada do interesse brasileiro, do Banco Central independente, Alan. O Banco Central está praticando os juros mais altos do mundo hoje. E algum sujeito diz, não, na Argentina está mais alto. Não está, porque a relação do juro diz respeito à inflação. Nós estamos com uma inflação de 5% e um juro do Banco Central de 13%. É um verdadeiro escândalo, não existe no planeta isso. Isso é roubo. Privatização da Eletrobras também. E eu acho que nós temos que bater em cima das causas dessas manifestações todas. Agora, o que é que me causa estranheza? Como é que o Exército pode admitir isso? Como é que nós podemos admitir que militares tenham se omitido ou estimulado ou ajudado a organizar aquele espetáculo triste de Brasília? Para quê? Para que a Petrobras continue na mão dos estrangeiros, roubando o Brasil, um verdadeiro chupa-cabra da nossa economia? Para que a Eletrobras continue privada? Para que o Banco Central continue com o maior juro do mundo, independente na mão dos especuladores? Um parêntese aqui, é importantíssimo para o seu programa. A legislação do Banco Central estabelece que se a diretoria e o presidente do banco, por 2 exercícios, por 2 anos, não cumprir as metas, ela pode ser absolutamente removida e nomeada outra diretoria, outro presidente,
pelo presidente da República. Então, era isso que eu gostaria de estar vendo nas manchetes. O Lula reafirma que vai colocar a Petrobras a serviço do Brasil. O Lula reafirma que vai, de uma vez por todas, fazer com que a Eletrobras volte a ser nacional e ele vai resolver o problema do Banco Central. Porque, senão, o que pode fazer o Haddad no Ministério da Economia se ele não controla a inflação mais alta do mundo? Então, estas eram as manchetes que eu gostaria de ver, que vão à raiz do problema. Um militar não poderia dizer, não teria coragem de dizer, não, eu ajudei a invasão de Brasília e quebrar os vidros do Congresso porque eu quero que o petróleo continue no Brasil o mais caro do mundo e que os lucros saiam todos para fora e não haja mais investimento dos lucros da Petrobras no país. Eu quero o Banco Central com o juro mais alto do planeta, por isso eu ajudei a quebrar o Palácio Presidencial, o Palácio do Congresso e o STF. Percebe? Então, eu estou achando que está faltando isso. Agora, eu acho que temos circunstâncias inibidoras nacionais e internacionais. Mas hoje temos um espaço aberto. Esse rompimento da Rússia e da China com o monopólio absoluto do dólar no mundo, em que a Ucrânia é bucha de canhão, quebrou aquela ideia do domínio absoluto de todos os mercados feitos pelo capital norte-americano. E faço um parênteses, eu não falo imperialismo norte-americano, não, que o capital dominou, inclusive, o Estado norte-americano. A situação interna lá está de inflação altíssima, de desemprego, de desespero, de despejo de populações extraordinariamente significativas de suas casas. Então, nós estamos numa briga, envolvidos numa briga da tentativa do capital financeiro vadio, que não produz nada, que especula, de dominar a produção de energia do mundo inteiro, e de petróleo, de minerais raros, nos Estados Unidos. A denúncia não é minha, é do Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos. Em carta ao Trump, ele dizia: vejo que você tem muita razão e está preocupado com a China, porque nas últimas 3 décadas a China não invadiu nenhum país, mas acumulou tecnologia e está avançando como principal produtor industrial do mundo, enquanto o nosso país, país dele, Estados Unidos, invadiu, inclusive militarmente em alguns casos, 55 países para conseguir o domínio da energia, dos metais raros e do comércio do planeta. Então, é isso que tem que ser mostrado, Alan. Estou pouco preocupado com o sorvete que o Bolsonaro tomou 3 vezes no cartão de crédito. Com a padaria, com o hotel. É claro que se encarregue disso o Ministério Público, a Justiça, faça a punição, mas o inimigo do Brasil é o capital financeiro vadio. E o Lula precisa de uma medida que não seja revolucionária, em função das circunstâncias nacionais e internacionais, seja sustentável, sem a temeridade do esquerdismo que possa comprometer o seu governo nas circunstâncias do Brasil e do mundo, mas sem ceder para o capital financeiro, traindo o processo eleitoral em que todos nós nos envolvemos. É pelo Lula e pelo Brasil que eu me coloco. Muito bem, você falou de capital do mercado aí, né? Depois eu queria ouvir o Diego Hernandes. Seguinte, estou vendo aqui que o ministro Haddad está apresentando neste momento medidas para reduzir o rombo nas contas públicas. E inclusive um novo refis, volta de impostos sobre gasolina e álcool, enfim. Depois vamos ouvir que reflexos isso tem aí no chamado mercado financeiro. Posso fazer um paralelo imediato? Diga. O que o Haddad tem que reduzir é o juro. O juro que é calculado e fixado pelos... É com o Banco Central, que é independente. O Banco Central. Não adianta aumentar o imposto da gasolina agora e deixar o Banco Central subindo o juro. Esse pessoal que não investe em nada... O Banco Central é independente. O botão da sua camisa que está ganhando fortuna. Eu acho um equívoco. Isso é um divertimento. Está fora do foco da forma com que eu vejo a economia e o Brasil. Muito bem, Walter Faganiello Maierovitch, inclusive o Requião aqui acabou de falar uma palavra em italiano, você é quase um italiano, né? Não sei se você quer fazer alguma observação sobre isso, mas Walter Faganiello... Eu queria dizer que o senador ainda não tocou, ele falou
do que ocorreu no domingo passado, mas ainda não tocou. Eu estou fazendo isso porque eu sou um operador do direito, sou da área jurídica, fui juiz há 35 anos, então me chama a atenção o fato de que o que ocorreu lá, além do atentado ao Estado Democrático de Direito, que está no Código Penal, e que essa legislação substituiu a Lei de Segurança Nacional, existe um outro ponto, e que o Brasil também tem uma legislação, o que ocorreu foi terrorismo. Vejam, à luz do direito internacional, no terrorismo, o ato visível da violência, e no caso nós vimos lá aquele quebra-quebra, a invasão das 3 sedes dos poderes. Então, o ato visível, então esse quebra-quebra não é, atenção, não é o principal. O principal é o que está atrás disso. Vale dizer, o ataque à democracia, ao Estado de Direito, isso sim. Então, se juntar os dois elementos, eu estou aqui com um livro muito interessante, já que você falou do italiano, o terrorismo e o antiterrorismo no século XXI. É de um professor muito famoso internacionalmente, da Universidade de Trento. O que ele diz, então? E isso o direito internacional diz. Então, quando existe os atos visíveis de violência, por exemplo, queda das torres gêmeas, destruição de parte de alguma coisa, ou esses que nós vimos, esse é o ato visível. Agora, o que está por trás disso? Um atentado ao Estado democrático, uma atuação visando o quê? A entrada em cena das Forças Armadas para que volte o Bolsonaro. E um ataque permanente à legitimidade da eleição. A eleição não foi fraudada. Então, quando se reúnem esses dois elementos, nós temos terrorismo à luz do direito internacional. Muito bem. Embora se tenham alertado, Walter Fanganello Mairovich, que pela legislação brasileira, a rigor, aquilo não foi terrorismo, né? Pelo que ela define como terrorismo, correto? Não? Por favor, esclareça. Esclareça, então, por favor. Nessa eu não passo o pano, não. Olha, que está mal redigido, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Agora, veja o que diz a nossa lei. Diz o seguinte, eu não vou ler, evidentemente, a lei, mas ela fala para a tipificação do quê? A finalidade de provocar terror social ou generalizado. Nós tivemos, não tivemos? Teve um ato assustador de vandalismo? Tivemos. Agora, diz a lei, e aí é que alguns operadores do direito falam que não está escrito, que faltava menção, mas é que a leitura deve ser feita melhor. Qualquer interpretação, quer a literal, quer a extensiva, e é o caso, diz o que a lei? Diz que, qual é a razão? A razão pode ser xenofobia. E agora o ponto, diz a lei, discriminação. Discriminação. Ora, o governo Bolsonaro e esse pessoal, esses terroristas que fizeram esses ataques, eles permaneceram o tempo inteiro, não só como do ataque, mas o Bolsonaro. Nós vimos toda uma movimentação depois da diplomação do Lula, com fatos graves. Nós vimos desde a tentativa de golpe de setembro de 2021. E o que ele está fazendo? Ele está tentando, e ele foi indo discriminando democratas. Ele deixando para lá, pressionando, ridicularizando. Então está tipificado o crime. Quando eu falo em discriminação,
A lei para, não diz discriminação assim, 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 não, ela para. Então ele é aberto, tem que pegar a doutrina, dá efeito extensivo, ver o direito internacional, ver a interpretação literal, e está lá escrito com todas as letras. Tem terrorismo, sim, e tem tipificação, sim. Ok, palavras de Walter Faganiello Mairovich. Eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que chamar o primeiro intervalo aqui da nossa transmissão, lembrando que o intervalo é só pela rádio, a gente continua a conversa sem intervalo pelas redes sociais e a gente volta daqui a pouquinho aqui para a rádio. São 16 horas e 32 minutos. Até já. Diego Rodrigues, e essas declarações aqui, essa fala aqui agora, parece que está falando ao vivo agora o ministro Fernando Haddad, né? Apresentando medidas para reduzir esse rombo nas contas públicas. O mercado, chamado mercado, precisa muito ouvir isso? Exato, acho que o assunto foi um nome muito falado, né? Inflação. Inflação fechou em 5,79, mas foi inflação, na minha visão, uma inflação artificial, né? A gente vinha de uma inflação aí de acima de 11% acumulada até junho, e a partir de julho, com as isenções fiscais, a gente teve aí uma redução da inflação. Deflação em julho, agosto e setembro, sobretudo sobre os combustíveis. Então, é artificial, é insustentável, né, manter uma isenção fiscal. Então, você pega uma média aí de 27% de CMS no país, sendo reduzida para 17%, limitando a 17%. Então, é algo que é insustentável para os cofres públicos, então, de alguma forma ou de outra, teria que voltar. E aí voltou apenas a gasolina nesse momento, né, saiu da essencialidade dos produtos. Então, eu acho que o pacote, na verdade, né, de ajuste fiscal, ele é fundamental, primeiro porque você não consegue, né, ter uma responsabilidade fiscal reduzindo, assim, em 2023 não teremos uma tributação maior, né, dado que o crescimento do PIB é praticamente nulo, 0,5%, as projeções, de acordo com o consenso do relatório Focus. Então, sem aumento de produto, você não tem um aumento de receita. E você reduzir a receita tributária, também continuar com isso ininterrupto, então isso não existe essa possibilidade. Então, acho que o Haddad mostrar para o mercado que está, de certa forma, corrigindo essa bomba armada, que deveria ser corrigida por um ou outro governo agora, nesse ano, isso não tinha como fugir, então é fundamental. Então, quanto mais responsável for socialmente o governo, fiscalmente o governo, acho que para o mercado isso é visto com bons olhos. Eu acho que o governador Roberto Requião vai discordar um pouquinho de você sobre a importância dessa chamada âncora fiscal, né, do equilíbrio fiscal, ou não. Vou deixar para o senhor falar, essa música quer dizer que a gente está voltando aqui para a transmissão da rádio, vou dar a palavra aqui para o governador falar sobre isso. Vamos lá. Debates do Povo. Estamos de volta. Hoje recebendo Walter Faganiello Mairovich, jurista, professor, escritor, premiado com Jabuti, comentarista do quadro Justiça e Cidadania na Rádio CBN, recebendo o Diego Hernandes, economista e consultor de investimentos, e o Roberto Requião, ex-governador do Paraná e ex-senador, de quem eu queria ouvir agora a palavra. No intervalo aqui, o Diego Hernandes, ele estava falando sobre a importância, né, da fala agora, neste momento, do ministro Fernando Haddad, sobre as questões de busca do equilíbrio fiscal, etc., né, redução de gastos, aumento de receita, e tem a impressão, eu estava dizendo que o governador Roberto Requião vai discordar um pouco dessa importância toda dada pelo mercado a esse equilíbrio fiscal. Ou não, Roberto Requião? Completamente, Alan. Olha, eu falo com a experiência de quem foi por 3 vezes governador do Paraná. Eu falo com a experiência de quem foi presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, a Eurolat, com sede em Bruxelas, na Bélgica. Eu falo de quem foi presidente, como quem foi presidente do Parlasul e do Parlatino, das seções brasileiras. Alguma experiência na política econômica usada no mundo eu tenho. Eu acho que essas medidas... Eu não vi as medidas que o Haddad colocou. E sou amigo do Haddad, eu gosto muito dele. Mas eu quero dizer a você que a gente falar em arrochar mais a fiscalização, os impostos, no mesmo momento que nós admitimos que a Petrobras fique com parceria internacional tendo lucros fantásticos,
que são retirados como por um chupa-cabra do Brasil mandado para o estrangeiro, que a gente admita que a Eletrobras se transforme também num chupa-cabra econômico na mão de interesses privados que só pensam em lucro, e a gente admitir que o Banco Central continue com o juro mais alto do mundo. Veja bem, Ana, não é um dos mais altos do mundo, é o mais alto do planeta Terra. Nós temos que tomar algumas medidas mais efetivas nesse problema. Eu não vou dizer para você que eu quero que fechem os bancos, eu acho que são indispensáveis no mundo hoje, mas eles não podem comandar um país. E, de repente, o Ministério da Fazenda se dedica a tirar mais do sangue da população para resolver o problema do furo e deixa que o furo permaneça através desses vazamentos brutais. Eu acho que não é bem assim. Não estou dizendo a você que algumas medidas não poderiam ser tomadas, mas, paralelamente, a retomada da Petrobras, da Eletrobras e o Banco Central na linha. Senão não tem governo, porque está quebrando tudo. Eu estou vendo agora de um supermercado, estou simplesmente assustado com o aumento dos preços aqui em Curitiba. Você sabe que eu sou de uma família nordestina, né? Sergipe e Bahia, mas eu nasci aqui, por acaso. E por aqui eu faço a política há alguns anos já. Eu estou simplesmente assustado com isso tudo. Não adianta aumentar imposto, diminuir, cortar recursos da onde? Dos programas sociais, das obras públicas. Não é bem por aí a solução disso. O mundo hoje, por exemplo, está emitindo moeda, o orçamento funcional. Você emite moeda para investir no crescimento da tecnologia e na obtenção de empregos. Quem é que faz isso? O Biden, nos Estados Unidos, o governo chinês e muitos outros países. E nós continuamos na visão ortodoxa de aumentar a carga tributária e admitir que juros altos acabam com a inflação. Da onde? Onde é que aconteceu isso no planeta? Então, me preocupa essas medidas se não vierem acompanhadas pelo discurso do Lula, não é do meu. O Lula, na campanha, dizia que ia acabar com a paridade de preço da Petrobras, que é um primeiro passo. Ele tem que retomar a construção das usinas hidrelétricas. Ele tem que meter um imposto na exportação de óleo cru para estimular a produção interna. E tem que retomar o controle da Petrobras, da Eletrobras. E o Banco Central não pode ficar comandando a política, senão o Haddad rigorosamente não tem o que fazer. O Diego Hernandes deve ficar arrepiado ouvindo tudo isso, né, Diego? Não, diante de um currículo desse, quem sou eu para falar alguma coisa também, né? Dá até... Mas, assim, eu concordo, Roberto. O ponto, eu só acho que a forma como foi cortado o tributo foi no tapa, né? Eu acho que não houve um planejamento para esse corte de tributo, até mesmo porque, se houvesse um planejamento, ele não precisaria voltar agora em janeiro. Acho que esse é o ponto que eu mais bato na tecla. Assim. Muito bem. Walter Fanganiello Maierovitch, eu mencionei aqui na abertura do programa, uma das manchetes que estava em destaque, foi essa fala de hoje de manhã do presidente Lula, né, dizendo que as Forças Armadas não são poder moderador, como pensam que são. Pergunta a você, eles pensam que são mesmo poder moderador e precisam ser lembradas de que não são? Olha, o que me espanta e muito, é que eles estão furtando uma doutrina do século XIX que foi escrita pelo Benjamin Constant, de Rebec. É de 1814 a obra que ele escreveu e que mostrou ao mundo essa ideia dele de poder moderador. Ele começa a obra escrevendo que existia um problema decorrente da doutrina desenvolvida pelo Montesquieu, da tripartição fundamental dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. E aí ele coloca um poder moderador quando existissem casos de dissenso ou de litígio entre os três poderes. Então, o poder moderador
era chamado para resolver. Só que ele coloca bem, e com todas as letras colocava, ressalta, frisa, destaca, que isso cabe, atenção, nas monarquias constitucionais. Ora, se a gente olhar a história do Brasil, nós vamos ter o poder moderador no Império, e vamos ter o Dom Pedro II mandando um grupo de especialistas, de juristas, para os Estados Unidos, para conhecer como funcionava a Corte Suprema de lá, porque ele queria acabar com o poder moderador. E nós estávamos exatamente no regime que era aquele dito, escrito pelo Benjamin Constant. Aonde está escrito, em que doutrina está escrito, que se tivesse, atenção, se tivesse poder moderador, esses seriam as Forças Armadas. Percebe que é uma subtração de uma doutrina que nada tem a ver com Forças Armadas. Poder moderador é do imperador. E o nosso regime é republicano. Agora, então eu acho que basta ter um pouquinho de tempo para pesquisar e não sair falando besteira. Agora, o que esse pessoal faz na Academia de Agulhas Negras? Onde é que eles inventaram isso aí? Porque essa invenção vem de lá, né? Agora, não vem dos livros, não vem de nada. Agora, você imagina você mostrando isso, por exemplo, em outro país, por exemplo, na França, tá? Onde o Benjamin Constant, que é suíço de nascimento, mas viveu na França, foi deputado na França, todo mundo conhece essa doutrina. Vem aqui inventar Forças Armadas? Não dá, né? Muito bem, tá aí, palavras de Walter Fanganiello Mairovich. Eu vou chamar mais um rápido intervalo aqui na nossa transmissão da rádio. Continuamos a conversa pelas redes sociais e a gente volta aqui para a rádio daqui a pouquinho. São 16 horas e 43 minutos. Até já. Senador, governador Roberto Requião, o senhor falou lá no início do programa, né, sobre essa possível, né, levantou essa hipótese aí, que muita gente, inclusive Pepe Escobar, eu vi aqui fala dele levantar, afirmando mesmo, né, visão Pepe Escobar, que é mais, vamos dizer assim, né, conhece muito de geopolítica e tal, mas ele é muito, posições muito firmes, ele afirmando com todas as letras que não tem a menor dúvida de que uma facção da CIA, a facção dos democrata da CIA, do Partido Democrata, estaria verdadeiramente envolvida aí nesses atos aqui antidemocráticos agora aqui no Brasil. O senhor acredita também nisso, né? Eu acredito que é o capital financeiro, capital vadio, internacional, que ia tomar conta do Brasil. Você veja, os Estados Unidos hoje tem uma reserva de petróleo de 20 bilhões de barris. O Brasil tem 3 vezes mais que isso. Com essa crise toda que você está vendo com a Rússia e com a China, o petróleo se transformou numa coisa fundamental para a existência, a subsistência dos países. Eles querem tomar conta disso. Agora, o que eu não entendo é como é que um general do Exército Brasileiro pode se colocar a favor de uma usurpação dessa natureza. Eu não vou dizer para você, Alan, que nós precisamos transformar o petróleo, como faz a Arábia Saudita, numa riqueza para o enriquecimento brutal de alguns brasileiros e do Brasil. Nós temos que ter solidariedade com o mundo. Mas nós temos que ter um projeto claro de desenvolvimento nacional, uma proposta para o Brasil, e daí nós vamos conversar com o BRICS, nós vamos conversar com a União Europeia, nós vamos conversar com o mundo comandado pelos Estados Unidos, os donos do dólar que está perdendo progressivamente sua força. Nós não podemos nos subordinar aos outros. Eu não descarto que o Brasil tem que ser solidário com o mundo inteiro. É essa solidariedade que nos faz preservar a floresta do Amazonas e tudo mais, não é? Temos que ser solidários, mas nós temos que ser soberanos em relação às nossas coisas. Agora, eu disse a você que eu estou saindo no supermercado, afrontado com os preços. Nós vamos aumentar preços internos? Nós vamos cortar despesas? Que tipo de despesas nós vamos cortar? O Lula está com um governo múltiplo. Eu acho que o governo do Lula, a proposta, tem que ser uma proposta aristotélica. Vamos complicar um pouco a coisa. O ato meio, o ato eficiente.
o ato sustentável. Opa, desculpe, essa música que é só, desculpe, senador, governador, essa música quer dizer que a gente já está voltando para a rádio, eu vou te dar a palavra para o senhor concluir o seu raciocínio aqui já. Debates do Povo. Estamos de volta, hoje recebendo Diego Hernandes, recebendo Walter Maierovitch, recebendo Roberto Requião, governador, senador, ex-governador e senador, que estava concluindo um raciocínio aqui, falando, ainda escandalizado com a ida dele agora ainda há pouco ao supermercado, né, isso, com a alta dos preços, e o senhor dizendo que o Brasil não pode cortar, nesse momento, despesas. É isso, senador, governador? Vamos tentar resumir. Eu estou dizendo que nós não podemos nos prender a pequenos detalhes, né? O Bolsonaro tomou sorvete 3 vezes com o cartão de crédito. Que se me dá que o Bolsonaro tenha tomado sorvete 3 vezes? Das irregularidades do Bolsonaro, que cuida do Ministério Público, a polícia, o judiciário. O governo tem que cuidar do Brasil. Nós precisamos de um programa bem claro de desenvolvimento brasileiro, um projeto nacional. Aristotélico. Por que aristotélico? É o ato meio e o ato eficiente, mas atos sustentáveis, que não pequem pela temeridade, no caso nosso agora, de uma proposta nacionalista esquerdista que não seja sustentável nas circunstâncias do Brasil e do mundo, mas que não pequem pela covardia de propormos uma submissão ao capital privado que só pensa no enriquecimento de uma minoria e no domínio do mundo. Com essa minha tese, eu conto com a companhia do Papa Francisco, do Jorge Bergoglio. Ele tem reiterado isso. O capital deve ser útil, mas deve estar subordinado à felicidade humana. Então, nós estamos precisando disso. Eu acho que, ao invés de um projeto que agrada muito ao mercado e que vamos aumentar alguns impostos e diminuir gastos, eu gostaria de ver uma declaração clara de um projeto nacional. O que vai ser? A Petrobras vai voltar a ser brasileira trabalhando para o Brasil. O Banco Central será enquadrado. E daí me diz, mas os militares estão contra, a favor? Olha, eu acho fundamental a gente olhar para trás para poder viver. É fundamental olharmos para trás para vivermos, mas nós só podemos viver olhando para frente. Nós vamos tomar algumas medidas. E essas medidas clássicas do arroxo, me desculpa a franqueza, não me agradam. Não me agradam porque elas não dão certo e, de certa forma, elas são uma submissão dos cabeças de planilha a essa história do mercado. O que é o mercado? O mercado são algumas pessoas ganhando dinheiro. No Brasil, Banco Central na mão dos banqueiros, tem cabimento isso, Laura? São eles os donos da dívida pública e eles taxam com juros absurdos. Agora, nós vamos aumentar impostos internos para que eles continuem taxando o juro que querem, que a Petrobras continue roubando o Brasil com tarifas absurdas, que a Eletrobras acabe com o nosso sistema elétrico e coloque na mão de exploradores nacionais e internacionais. Como é que você pode dar uma folga para o povo? Baixa o preço do petróleo, acabe com a paridade internacional. Esse discurso é o do Lula na campanha, não é meu. Vamos imediatamente recompor a prioridade nacional na Eletrobras, vamos pegar de volta e vamos enquadrar esse Banco Central. Hoje, por exemplo, não precisa nem fazer a intervenção, que é legal. Basta o Haddad dizer para eles, olha, por 2 anos seguidos vocês não cumpriram a meta fiscal. Vocês podem ser todos demitidos. Mas vamos conversar que seria uma medida bruta, uma medida terrível para a cabecinha de vocês. Então, agora vocês vão trabalhar junto com o Ministério da Fazenda e vão ficar por aí. Agora, se resolverem trabalhar para o lucro de minorias, vocês vão todos para a rua, todos os diretores e o presidente. Por que não assim? Tá aí, palavras de Roberto Requião. Diego Hernandes. O Diego tá torcendo, ainda bem que o Haddad não está falando nada disso, né, Diego? Tardan. Diga, Walter, que eu já vou entrar numa rodada de considerações finais aí com vocês, mas diga antes. Mas é rapidinho. É o seguinte, os italianos, e aí foi citado pelo Requião, tem aí uma máxima que diz: tra il dire e il fare c'è, di mezzo il mare. Entre o dizer e o fazer tem pelo meio o mar. O senador Requião
mostra como é que fala e mostra como se pode fazer, né? Uhum. Desse mérito não se pode negar. Mas daí é fazer muito bem. Tem um mar aí no meio, né, Diego? Alan, o que tem no meio disso, para a gente voltar à Itália, o nosso jurista vai gostar, é o Tommaso de Lampedusa, naquele famoso livro Il Gattopardo. Il Gattopardo, que é o leopardo em português. Mudar alguma coisa para que tudo fique como está. Não. Nós temos que mudar alguma coisa essencial no Brasil para que o povo volte a ser o objeto fundamental da preocupação do governo. Eu não penso numa revolução. Eu falo que temos circunstâncias internas e externas, mas tem que ser o melhor possível, mas não menos do que o melhor possível. Então, nós temos que ter coragem nesse processo. E bastava o Lula anunciar essas coisas. Quem é que poderia dizer: eu sou contra a retomada da Petrobras pelo Brasil porque eu quero o petróleo caríssimo dando lucro para um grupo de investidores, de fundos de investimento fora do país? Eu quero o juro mais alto do mundo na mão desses banqueiros que ficaram com a presidência do Banco Central. Não é por aí. Não é uma revolução, mas é o possível e o sustentável. Muito bem, vamos lá, deixa eu entrar aqui numa rodada agora de considerações finais. Diego Hernandes, o que a gente não falou ainda que precisa ser dito, Diego? Que eu imagino que você discorda muito, você está meio inibido, mas você discorda muito disso que o Roberto Requião falou, né? Mas diga lá, suas considerações finais, diga. Eu acredito que, assim, juros altos não é interessante para a economia, aliás, é ruim, você, né, todo investimento produtivo, ele fica estagnado com juros elevados. Eu acredito que não é o aumento dos juros que vai conter a inflação, até mesmo porque é a inflação de oferta, né? Então a gente tem lá uma redução de oferta global por conta de guerra entre Ucrânia e Rússia, você tem questões climáticas, tem uma série de fatores que não são só do lado da demanda, e juros basicamente vai conter ali o lado da demanda. Então, concordo nesse ponto, né? Mas eu acho que quando a gente toca em assuntos mais polêmicos, a independência do Banco Central ou assuntos seria de responsabilidade fiscal, você acaba muitas vezes, e aí acho que é um ponto que você tocou muito, do influxo de investimento, né, do investidor internacional. Então, uma vez que você tem um investidor internacional, como tivemos nos últimos 4 anos, afugentado do país, você tem uma pressão muito forte para o dólar, uma economia dolarizada, você volta de novo num outro ponto, que é aumento de inflação. Então, eu penso a economia, pode ser que eu seja cabeça de planilha, mas eu penso a economia como uma engrenagem muito complexa, muito difícil, muito sofisticada, mas eu acho que há certos pontos, lições que precisam ser feitas para que você consiga ter todos os parâmetros convergindo e te ajudando em vez de atrapalhar. Eu acho que esses seriam os... Muito bem, muito obrigado, Diego Hernandes. Ó, que muita mensagem chegando, o Rondinelli Nogueira do Papicu, dizendo: puxa vida, como é gostoso ouvir o Requião e o professor Maierovitch falarem. Parabéns, Rádio Povo, debate espetacular. O Eloy Júnior do Henrique Jorge repete uma pergunta aqui que depois eu faço aqui para o Requião. Ele diz: parabéns ao programa por ter convidado o ex-governador Requião e o jurista Walter Faganiello Maierovitch. Saber do Requião se está de pé o Conselho de Itaipu. Não é a primeira pessoa que pergunta isso, não. Mas vamos lá, deixa eu passar aqui. Walter Faganiello Maierovitch, suas considerações finais, Walter. Olha, rapidamente, sobre os 9-2 de ontem, até o assunto que o governador, por 3 vezes, Requião, poderá nos dizer, né? Uma decisão cautelar, atenção, cautelatória, diante daquele terrorismo que se viu do ministro Alexandre de Moraes, afastou o governador do Distrito Federal e o Supremo por 9 votos contra 2. O meu ponto, não vai dar tempo de eu falar da decisão do Moro. Pode falar aí, tem mais 1 minuto e meio aí para você falar. Mas eu queria alertar para 2 pontos. E aí vamos ao retrovisor, olhar para trás, que o governador chamou a atenção. Quem entra para o Supremo para ser ministro sem mérito, vem a contar. Se a gente olhar 2 ministros do Supremo do Bolsonaro, nós vamos ver que o juiz decide de acordo com a sua consciência. Ele tem que dar decisão motivada. É o livre convencimento do juiz. Mas, olhando para trás,
verificando esses dois, não se trata de livre convencimento, se trata de uma submissão ao Bolsonaro. Então, eu toquei isso hoje no meu comentário no UOL, onde eu sou colunista, no seguinte ponto: esses dois ministros que votaram contra estão flertando com o impeachment no Senado. Olha aí. Roberto Requião, será que... Mas enfim, Roberto Requião, vocês, governador e senador, suas considerações finais. Então tem pergunta aí sobre o Conselho de Itaipu, teve esse comentário aí do Walter Fanganiello Maierovitch. Vamos lá, para as suas considerações finais. Eu entrei nessa última campanha, eu saí do PMDB. O PMDB se formou nacional e estadualmente num balcão de negócios. O Partido da Esperança e Mudança, daquele projeto maravilhoso feito lá atrás para a economia do Brasil, se transformou num balcão. Eu saí. Entrei no PT. Sabia que eu não podia ganhar a eleição aqui, porque o domínio absoluto da imprensa, eu não tive um órgão para falar, para conversar. No TRE eu não consegui colocar minhas ideias também, os juízes me tiravam do ar. Mas eu entrei para ajudar o Lula e derrubar o Bolsonaro. E depois que isso tudo terminou, é evidente, eu que já fui governador 3 vezes, presidente da Eurolat, na Bélgica, eu não estava procurando nenhuma contemplação pessoal. Mas aí me procuram e dizem o seguinte: Requião, nós queremos lhe dar o cargo de conselheiro de Itaipu. O Conselho de Itaipu, como a maioria dos conselhos de empresas públicas no Brasil, é uma boquinha dourada. R$30 mil por mês. Bom a beça, né? R$30 mil por mês. Reunião de 60 em 60 dias. 12 pessoas, 6 do Brasil e 6 do Paraguai, porque ele é de 2 países, a Itaipu é de 2 países. Eu disse que não quero saber disso, não, nada de conselho. Eu não pedi coisa alguma, mas achei a proposta uma desvalorização da minha participação na política, na história e no mundo. Eu não reivindiquei nada, mas não aceito boca dourada. Então, estou fora disso, mas continuo colocando as minhas ideias e falando o que eu penso nesse processo. E tenho uma satisfação brutal de ter participado da derrubada do Bolsonaro e da eleição do Lula. Mas eu quero o Lula do discurso da campanha. Eu não quero saber dessa conversa de que temos um governo múltiplo. O Brasil é um só. Nós precisamos de um governo que consiga um projeto que agrade uma maioria enorme do país. O Lula precisa daqueles 87% que ele tinha quando saiu da última vez do governo da República. Mas isso não vai ser conseguido atendendo reclamos do mercado e dos cabeças de planilha. Tem que começar a mexer nas coisas importantes. E sem Petrobras, Eletrobras e Banco Central na mão do governo, me perdoa a franqueza, não há governo. Ok. Muito obrigado. Uma delícia conversar com vocês, aprender tanto, ouvir vocês. Muito obrigado, governador, senador Roberto Requião. Muito obrigado, Walter Fanganiello Maierovitch. Obrigado, Diego Hernandes. Prazer imenso receber vocês aqui hoje